Dia histórico para o Brasil. Estamos aqui acompanhando a votação do processo de impeachment lá no Senado. A qualquer momento a gente pode entrar direto de Brasília. Mas hoje é dia de papo cabeça aqui no Falando Nisso. Estamos recebendo a especialista em programação neurolinguística, Tatiana Fávaro, que está falando sobre solidão, Luquinha. Quanta gente se sente sozinha, né? Pois é, tem esse querido ou querida, não consegui identificar aqui o sexo, mas também pediu para não falar o nome, também não falou o nome aqui. É o seguinte, só, ela quer saber, ou ele quer saber, se isso é um quadro depressivo. Porque todo dia a pessoa se pergunta se tem alguém por ela nesse mundo e também que ela se sente inferior a qualquer outra pessoa. Ela quer saber se isso é normal, porque todo dia esses dois pensamentos passam pela cabecinha. Olha só, é o seguinte, normalmente a gente chama isso de diálogo interno, né? São termos que variam conforme as linhas aí de pensamento. Quando a pessoa está sozinha, é normal que ela entre nesse diálogo interno. Se ela tem esses pensamentos várias vezes ao dia, não significa exatamente que ela está num quadro depressivo. Ela pode estar? Pode. A gente não sabe se isso vem acompanhado de outros sintomas, né? Mas ela tendo esses pensamentos, o que a gente indica é que assim que ela tiver esses pensamentos, ela busque outros pensamentos para equilibrar isso, né? Buscar pensamento positivo, buscar outras ferramentas para que ela possa equilibrar isso. Equilibrar esse sentimento ruim, né? Deixa eu atender uma pessoa, Luquinha. A gente vai atender uma pessoa que está na linha, mas não vai se identificar, tá? É de Jacareí. Alô, boa tarde, linda. Boa tarde, tudo bem? Tudo, graças ao bom Deus. Obrigada, viu, pela confiança aqui na gente. Tudo bem. Então, eu estou assistindo o programa de vocês, eu gosto muito. Obrigada, amor. Então, eu sou viúva há 1 ano e 8 meses. Só que assim, eu prefiro ficar sozinha em casa. Eu prefiro mais os meus amigos no WhatsApp do que ficar falando com pessoas, entendeu? Entendi. Aí os meus filhos falam que eu estou doente, que eu estou precisando conversar com pessoas, sair de casa. E como é que você se sente? Prefiro assim, me sinto bem. Se sente bem. Bom, eu vou amarrar a pergunta dessa querida de Jacareí com uma pergunta do Samuel. Ele diz o seguinte, ele também fica, viu, linda, muito nas redes sociais, ele quer saber se isso é uma forma de autoproteção. Porque o Samuel, por exemplo, ela ficou viúva, o Samuel também ficou viúvo, ele não quer mais contato com ninguém. É uma autoproteção? Sol, pode ser. Mas pode não ser. E assim, isso parece vago demais, mas eu te explico. Pode ser uma autoproteção se a pessoa escolhe isso como um escudo. Eu posso escolher a rede social como um escudo ou o WhatsApp como um escudo. Não é o caso dessa querida que falou com a gente agora. Ela prefere se comunicar com as pessoas pela rede social, pelo WhatsApp. É uma escolha. A gente, por algumas linhas da psicologia existencial e algumas outras linhas de pensamento filosóficas e até para a programação neurolinguística, a gente entende que a gente é importante, a gente é especial porque a gente é único. A caminhada da gente é a caminhada como um ser único. Então, quando a gente compreende isso, a gente se sente preenchido. Então, talvez não sinta tanta necessidade de estar acompanhado, o que às vezes as outras pessoas têm dificuldade de compreender, né? O problema são as cobranças, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, Luquinha. Ai, Sol, quanta gente abrindo o coração, que bacana, que bom. Viu? Agora, quando o problema é entre mãe e filha, quando elas convivem na mesma casa, mas uma por ter depressão, a filha no caso, né? E a filha entende que é porque quando ela nasceu, a mãe teve depressão pós-parto. Diz que há uns 2 anos atrás, elas começaram a se encrencar e hoje o relacionamento delas é terrível. É terrível. Ela comentou o nome dela aqui, não vou falar, mas ela é de Taubaté. Ela quer entender se de repente pode ser isso mesmo, se a depressão pós-parto, se não tratada, depois de anos, pode causar um problema aí ou não. A depressão pós-parto é muito mais comum do que o que a gente imagina. Eu entrei nesse universo da maternidade e eu descobri isso, que a depressão pós-parto é mais comum e sim, pode ter reflexos futuros, mas o que a gente entende pode ter ficado, pela programação neurolinguística, a gente entende que de repente possa ter ficado um registro ou no bebê ou na própria mãe. O que a gente indica nesses casos? É procurar ajuda.
né? Procurar ajuda de um profissional, de um especialista, para que esses nós possam ser desfeitos, né? Isso é totalmente possível de se desfazer. Sim, é possível, né? E a Suzana Cabral, a gente já faz a sua pergunta aqui, com mais detalhes. Ela diz o seguinte, que a solidão foi uma fuga para ela por falta, aliás, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai chamar, Luquinha, por falta de perdão. Por isso que ela se isolou. Olha, eu quero que você, por favor, é tão rapidinho esse quadro, mas foi tão bacana quando eu assisti e estive editando. O Bento falou muito ao meu coração, eu sei que vai falar a vocês também, sobre a importância de perdoar o outro. Você confere agora então, preste atenção, abre seu coração no quadro 1, 2, 3, 4, você. Olá, hoje eu quero começar o nosso bate-papo com uma pergunta. Você precisa perdoar alguém? Se a resposta for sim, faça isso imediatamente, porque carregar culpas pode te impedir de ser feliz. O perdão é algo que fazemos por nós mesmos e não pelos outros. Ele deve nascer da nossa necessidade de abandonar sentimentos internos ruins e não da necessidade de ganhar o perdão do outro. O perdão significa paz, leveza. Então, se você precisa perdoar alguém, perdoe. 1, 2, 3, 4 e até a próxima semana. Gente, tão simples, né? É uma atitude que pode mudar a sua vida a partir de agora. É escolher mesmo, né? Viver sem esse peso, como o Bento falou, né? E tem uma pergunta até ligada a isso, né? Tem, se a gente tivesse combinado, não daria certo, né? A pergunta da Suzana Cabral, ela diz que pode falar o nome dela. Ela é de Natividade da Serra. A Suzana diz o seguinte, ela conta a história dela e tudo, e ela diz que muitas vezes ela perde a vontade de viver, que ela se isolou realmente depois de um relacionamento muito conturbado, mas a separação foi culpa dela. Ela fez e o marido se separou. E ela precisa se auto-perdoar, ela precisa se perdoar, ela não consegue ter o perdão dela mesma, ela quer uma ajuda, porque ela acha que ela, tendo esse perdão, ela acaba com a solidão que ela está, que ela diz que tira a vontade de viver. Existe um conceito de solidão que diz assim, que a solidão é uma questão de escolha, você pode escolher encarar a solidão como um caminho para a sua liberdade ou encarar como perda. Claro que às vezes a gente perde pessoas, a gente perde coisas que a gente gosta, enfim, no caso dela. O auto-perdão é o primeiro passo. Como é que a gente faz isso? É fácil? Não, não é fácil, né? A gente tem que fazer uma caminhada aí, buscando A gente trabalha muito em programação neurolinguística com a intenção positiva. Qual foi a intenção positiva que ela teve em agir da forma que ela agiu, em ter o comportamento que ela teve? De repente ela estava buscando ser feliz, de repente ela estava buscando alguma coisa que ela não tinha naquela outra situação. Qual foi a intenção dela? A intenção positiva. Quando a gente descobre qual é a intenção positiva, é mais fácil da gente enxergar a situação de uma forma sistêmica e considerar a possibilidade de se perdoar. E com isso a gente passa a se sentir preenchido, né? O vazio existencial acaba aí e acaba a solidão. Deixa de existir. Olha que dica legal, viu, Su? Faz isso aí que a Tati está falando, que esse peso vai sair aí do seu coração, né? Agora o peso não vai sair desse cara, não. Isso não vai, não. Não deveria, pelo menos. É porque a bagunça que esse motorista bêbado fez em Cascavel, gente, no Paraná, é de assustar mesmo, viu? Primeiro, ele aparece dando ré na rodovia, ele até faz uma curva, e até em outro trecho também que a gente vai ver, ele dá um cavalo de pau no meio da pista que estava movimentada, como a gente pode ver, Os carros desviando dele, Luquinha. Imagina que susto, Solange, quem tá lá dentro do carro e perto desse louco. Eu, sinceramente, já vou para o acostamento e fico esperando a pessoa passar. Olha que perigo, né? Que perigo. É um absurdo, né? Realmente álcool e direção, nada a ver. Tem mais imagem. Aliás, ele aprontou muito, né? Ele foi preso por direção perigosa e também resistência aí à prisão, Solange. Porque estava bêbado, eu não queria nada. Que carregue esse peso. Que carregue mesmo, né? Bom, no próximo bloco você confere imagens impressionantes. Não é desenho, não é efeito especial, é de verdade, Solange. De uma água viva raríssima, não sai daí. E também para quem quer dar uma repaginada no visual, tem dica tão bacana do Delute para você.
No próximo bloco, falaremos mais sobre tendências de cabelo, aqui no Falando Nisso. É o Delute deixando você aí mais bonita e preparada também para o outono e inverno, mas agora tem um carinho do pessoal de casa. Bom dia, Sol. Bom dia, Luquinhas. Passando aqui para dar aquele abraço para vocês. Dizer que sou muito fã do programa de vocês Falando Nisso. Adoro vocês. Tchau, tchau.